Isso. Bom dia, Fatioli. Bom dia, Ana Marta. Nesses dias, hoje ou amanhã, será decidida a liminar do habeas corpus por um desembargador. Ou seja, ele decidirá preliminarmente pela soltura ou pela manutenção da prisão dos acusados. Em seguida, nós teremos o julgamento do mérito desse habeas corpus, decidido por 3 desembargadores, inclusive este que decide a liminar. Ou seja, se essa liminar for pela soltura, nada impede que na decisão do mérito desse habeas corpus, essa decisão seja modificada e vice-versa. Sim, o que existe é o seguinte: por ele ter diploma, curso superior, ele tem direito a uma prisão especial. E o que é essa prisão especial? Não é que ele tem direito a banho quente, tem direito a televisão, celular. Acontece que ele tem que ficar numa cela com pessoas na mesma qualificação que ele. Isso é o que estabelece a lei. Ou seja, ocorre que se verifica que há um risco à integridade dele física. Nesse caso, o que deve fazer a autoridade que tem responsabilidade sobre ele? Deixá-lo isolado se houver esse risco. Sim, ela está no RO, né, no regime de observação por 10 dias. Em seguida, ela deve ser colocada junta com as demais presas. Normal, igual. Normal. Ocorre que o poder, o diretor do centro de detenção penitenciária, ele tem que garantir a integridade física dela e das demais presas. Sim. O que significa que se ela for colocada numa cela comum e trouxer algum risco à integridade física, nada impede que ela seja colocada numa cela individual. No centro de detenção existe o local chamado seguro. No seguro ficam colocados aqueles presos que estão sendo ameaçados por demais presos. Quais os crimes que o bandido não tolera? Crime contra a criança, crime contra a esposa, contra a mulher, os crimes de estupro, os crimes de atentado e violento ao pudor. Esses crimes, entre os bandidos, tolerância zero. Então, normalmente, essas pessoas são colocadas isoladamente, separadamente, nesse chamado seguro. É bem por aí. Quem vai decidir uma eventual transferência ou não dela é o juiz. Agora, é claro que ele ouve o diretor daquele sistema prisional. Sim. É ele que demonstra a ele se há algum risco a ela ou não. Olha, eu vou ser sincero, eu acredito que em qualquer sistema prisional, pela comoção relacionada ao fato, vai haver represária. Então não adianta mudar ela para esse presídio ou para aquele. Nesse presídio deve ser garantida a integridade dela, ou seja, ou ela deve ficar isolada ou colocar com outras presas que também estão sob alguma ameaça ou algum risco de integridade física. Pode ser jurada de morte, inclusive há muita briga de facção também. Né? Então, quem muitas manda vezes, lá dentro? Quem manda lá dentro. Então, essas pessoas com algum risco de morte, como você diz, ou apenas a integridade física, que acho que seria o caso da Ana Carolina, devem ser isoladas das demais presas. Só isso. Agora, mudá-la em razão disso, eu acredito que essa represária ocorrerá em qualquer sistema prisional. Não é 100% de garantia. Por isso que, se houver alguma presa dentro dessas presas sob o risco, também sob um novo risco, essa tem que ser isolada. Independente de ser a Ana Carolina ou qualquer outra. Isso cabe aos responsáveis por aquele sistema prisional verificar. Sim, acontece o seguinte: existe uma portaria da Secretaria de Administração Penitenciária do ano de 2000 que estabelece que os presos especiais com curso superior devem ser encaminhados para esse distrito policial, para o 13º. Agora, o que diz a lei? A lei estabelece, o Código de Processo Penal, que o preso com curso superior, ou prefeito, deputado e alguns outros cargos devem ter uma prisão especial, ou seja, devem ser colocados em local diferente dos presos comuns. Não há impedimento de que ele vá para um centro de detenção provisória. O que deve ser respeitado é uma cela em que ele fique com presos com curso superior, ou seja, esses presos que têm direito à prisão especial. Aliás, eu não vejo nenhum impedimento para isso. Fatioli, não é bem assim, tá? O Código de Processo Penal, ele estabelece que, salvo nos casos de interesse social, o réu preso, ele tem preferência no seu julgamento. Sim. Agora, salvo nos casos de interesse social, esse é um caso de interesse social, portanto, é um caso que também tem interesse, ou seja, o Poder Judiciário também deve julgar rápido. O que estabelece essa primeira instrução deve durar um ano e meio, isso também depende o quê? As testemunhas de defesa
defesa podem residir em comarcas distintas, em outras cidades, em outros estados. Isso demora um pouco mais a instrução. O Poder Judiciário deve marcar rapidamente essas oitivas. Após uma sentença de pronúncia, quando o acusado é levado a júri, se a defesa entra com recurso em sentido estrito, o Tribunal de Justiça demora 3 anos normalmente para julgar esse recurso. É isso que demora. Então, o caso pode demorar ou não, depende dos recursos entrados pela defesa e do tempo em que o Poder Judiciário analisa esse recurso. É um recurso do qual os advogados de defesa têm direito. Agora, o que deve fazer o Tribunal de Justiça num caso como esse de interesse nacional? Julgar rápido esse caso. Então, esse é um ponto importante, não o fato de estar preso ou não. Eu não vou entrar nesse mérito. Sim. Inclusive, falamos sobre isso e você me pediu uma nota semana passada. Que teve, né? Aliás... Eu queria corrigir minha nota, Fatioli. Pois não. Eu havia dito que as chances de soltura era de 7,5. Ocorre que ontem à noite eu vi a entrevista da mãe da Ana Carolina, da mãe da Isabela. Tá. E eu vou ser sincero, o magistrado, o desembargador, se ele analisar racionalmente, tecnicamente, eu mantenho a nota. Mas o magistrado, ele é ser humano. Ele muitas vezes analisa com um pouco de emoção. Se ele levar a emoção um pouco a mais que a razão, eu diminuo essa nota para 6. Porque realmente... Para chance de soltura. Para chances de soltura. Então, vamos... 6 ou 5, Fatioli, porque eu vou ser sincero, na entrevista de ontem, 2 pontos são muito fortes. Quando a mãe encontra a filha viva no chão, quase falecida. Outro ponto importante, quando ela diz, e eu não vou entrar no mérito se isso é correto ou não, mas quando ela diz que o pai não se manifesta a ela, que o pai não entra em contato com ela, que a madrasta, quando fala, faz uma crítica dela não ter ligado no sábado, isso é muito forte. Então, eu acho que esse ponto talvez seja analisado pelos desembargadores, como foi analisado pelo juiz de primeiro grau. O juiz de primeiro grau, ele julgou, ele decidiu a prisão com um pouco de emoção.